Nossa conferência teve início na sexta-feira, né? E aí nós tivemos aqui o tema que tratou sobre o chamado. O tema do nosso início, o nosso primeiro tema foi o chamado. E no sábado pela manhã foi falado sobre a mudança. E depois à noite foi falado sobre o envio. E o nosso tema hoje, ele vai tratar sobre o cuidado. Agora, se você prestou bastante atenção, você viu que o chamado, você viu que a mudança, e você percebeu que o envio, eles são três atitudes que pertencem a Deus. É Deus quem chama, é Deus quem muda, mas também é Deus quem envia. Obrigado, irmão. Obrigado. Agora nós vamos falar sobre o cuidado. E o cuidado agora pertence a mim. Agora sou eu. Agora a responsabilidade está sobre as minhas mãos de fazer o quê? De cuidar com tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E aí, deixa eu só ver se eu consigo fazer as mudanças. Sim. Né? E aí, uma coisa que a gente precisa estar atento antes de mais nada é entender e não confundir a ideia de preservar, estar no caráter de Cristo, né? Ter essa ideia de preservar e de permanecer com a simples ideia de estar presente. Muito cuidado, porque tem muita gente que pensa que preservar, que permanecer, significa apenas estar presente. E é importante a gente entender isso. E para poder ilustrar isso tudo, eu trouxe uma ilustração que vai falar sobre a poça e o rio. Se nós prestarmos atenção, uma poça d'água, ela tem a sua água. A água está ali presente. Porém, por conta da sua imobilidade, por conta da sua estagnação, o que ela vai produzir vai ser apenas mau cheiro e parasitas. Diferentemente do rio. O rio, a água também está presente. A água não sai do seu leito, ela continua presente. Mas a diferença é que a água ali presente, ela está em constante movimento. E esse constante movimento vai fazer com que a água esteja sempre oxigenada e ela vai servir de alimento, de oxigenação para os peixes, ela vai servir para hidratar as pessoas, os animais que vão fazer uso dela, o ser humano, e também vai servir para a gente poder regar as plantas. E aí, cabe aqui uma reflexão. A que tipo de cristão eu posso me comparar? A um cristão que simplesmente está na igreja, e aí estar na igreja estagnado, é aquele que acha que tá bom, eu já aceitei a Cristo, como foi falado aqui nas mensagens, eu aceitei a Cristo, tá bom. Eu não preciso fazer muita coisa, eu já conquistei o meu direito de estar na igreja de Cristo. Ou eu posso me comparar ao rio, aquele que está em constante movimento, mesmo dentro da igreja. Eu posso aqui, hoje, estar servindo a Cristo, não é somente dentro dessas quatro paredes, eu falo estar em movimento na onde você trabalha, na onde você estuda, com a sua família. Nós temos que entender bastante uma coisa, eu até anotei, sabe o Confúcio, né? Ele dizia, o filósofo Confúcio, ele dizia que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E o exemplo, ele é talvez a forma mais forte de você influenciar as pessoas que estão à sua volta. Você quer influir, você quer influenciar as pessoas? Comece primeiro com a mudança sua, os seus comportamentos. Eu quero mudar, eu quero influenciar as pessoas, mas eu primeiro preciso mudar a mim. E uma vez mudado, eu preciso tomar o cuidado para que essa mudança não seja mera emoção, e eu possa então transformar essa mudança em comportamento de vida, fazer com que as pessoas à sua volta olhem e falem, eu quero ser igual a esse jovem, eu quero igual ser a essa jovem, eu quero ser igual a esse homem, eu quero ser igual a essa pessoa. Então,
A primeira reflexão é essa: a que tipo de crente nós podemos nos comparar? E aí, né, para ilustrar ilustrar a nossa mensagem de hoje, eu vou trazer aqui para vocês um personagem. E aí a gente escolheu um personagem bíblico que passou, assim como eu e como você passa, por vales e por montes. Às vezes nós estamos lá em cima e ficamos eufóricos, né? E às vezes estamos lá embaixo e nós ficamos deprimidos. Isso é da vida de todo mundo. Isso aí não é exclusividade desse nosso personagem, mas eu quero pegar esse personagem e usá-lo como exemplo de vida para nós tirarmos ensinamentos para o nosso comportamento, para a nossa conferência aqui hoje. E aí nós vamos trazer a meditação de hoje, vai falar sobre o texto de Atos capítulo 13, e o verso de 1 ao verso 5. Ok? E aí ela vai dizer assim, Atos 13, de 1 ao 5, eu coloquei, e aí os irmãos quiserem acompanhar pela Bíblia, não sei se dá para os irmãos enxergarem, e vai dizer assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, e despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Amém? Agora, vocês conseguiram descobrir quem é o nosso personagem que nós iremos aqui falar? Alguns vão falar, eu sei, só pode ser esse tal aqui de Antioquia. Não, Antioquia é a cidade, então não pode ser. Já sei, esse tal de Barnabé, também não. Simeão, também não. O Níger, não, Níger é o sobrenome dele. Então, já sei, esse tal de Manaém, também não é. Herodes, muito menos. E aí nós ficamos pensando, quem será o nosso personagem? Conseguiram descobrir quem é? Quem é? O Espírito Santo. Quem mais? Paulo. Barnabé. Quem? João. E aí que está. Nosso personagem é João Marcos, né? Que aqui na Bíblia ele acaba sendo conhecido, esse João, na verdade, acaba sendo conhecido como João Marcos. Agora, a questão é, quem era esse João Marcos? Só para a gente poder entender, para a gente se localizar sobre esse personagem, um breve histórico da vida dele. João Marcos, ele tinha uma pessoa que tinha dupla nacionalidade, né? Dupla cidadania. Ele tinha uma nacionalidade judaica e uma nacionalidade romana. Assim como Paulo também. Nós falamos que Saulo é o nome judeu, seu nome hebraico, e Paulo é o seu nome romano. Costumava ter essas duplas cidadanias, né? Ele era primo de Barnabé. Mas quem era Barnabé? Barnabé é a simples pessoa que foi responsável em introduzir Saulo de Tarso no seio apostólico. O tão temido Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja. Quando Paulo se converte, Paulo não consegue mais entrar nas sinagogas e também não consegue mais ter acesso aos cristãos, porque as pessoas tinham medo dele. E Barnabé, o filho da consolação, é o responsável em introduzir Saulo de Tarso no meio apostólico. Então ele era primo, João Marcos, ele era primo de Barnabé. João Marcos foi o autor do primeiro evangelho a ser escrito, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. E segundo alguns estudiosos, ele acaba servindo de fonte para que os outros escritores, os outros evangelistas, pelo menos mais dois, Mateus e Lucas, possam pesquisar o trabalho
que ele fez. Outra característica e outra curiosidade é que a igreja primitiva se reunia na casa de João Marcos. E também, segundo os estudiosos, a descida do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, o cenáculo acontece exatamente na casa de João Marcos. Então nós estamos vendo que esse João Marcos era um jovem cristão, que tinha convicção do seu chamado. E uma outra característica de João Marcos é que ele acaba fazendo parte da primeira viagem missionária. Ele faz parte da primeira viagem missionária, porque quando o Espírito Santo separa Saulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, para executarem a primeira viagem missionária, João Marcos faz parte dessa equipe. Só que por algum motivo, e a Bíblia não relata quais são esses motivos, quando eles chegam na cidade de Pergue, o que acontece? João Marcos literalmente pula do barco. Ele sai, ele abandona aquela equipe. E aí o que vai acabar acontecendo? Quando Barnabé e Saulo decidem então realizar a segunda viagem missionária, Barnabé quer levar consigo o seu primo. Ele quer levar João Marcos com ele. Só que Paulo vai dizer, não, esse não. Porque Paulo vai dizer que ele não acha por bem levar aquele que se apartou do meio deles no meio do caminho. E isso fez com que houvesse uma separação, em que separasse a dupla. Paulo e Barnabé se separam. E aí Paulo vai escolher a Silas para levar consigo, e Barnabé vai escolher João Marcos. E aí a dupla vai cada um para um canto. E aí nós vamos pensar, que fatos da vida de João Marcos nos faz refletir? De todos desse breve resumo bibliográfico que eu falei sobre a vida de João Marcos, o que é que nos faz refletir e o que nós podemos tirar de ensinamento para a nossa vida hoje? Então, nós vamos começar falando sobre, primeira coisa, na obra de Deus se exige preparo. Tem que ter preparo. A vida de João Marcos, ela nos faz compreender que sem o devido preparo, nós não podemos realizar a obra de Deus com excelência. Eu preciso estar preparado. A obra de Deus exige que ela seja feita com excelência, com amor, com esmero, com dedicação, com carinho. Não é fazer por fazer. Nós louvamos a Deus aqui que Ele é santo. Nós dizemos aqui que ao Senhor nós servimos de coração. Nós fizemos aqui a canção colocando: Senhor, eu não quero te servir só por te servir. Eu não estou fazendo barganha com Deus. Eu não quero chegar diante de Deus e falar: Senhor, olha, eu vou dar um exemplo bem simples para os irmãos poderem entender, eu vou dar um exemplo do jejum, que é o que está mais claro na minha mente, Eu vou deixar de comer isso em troca do Senhor me dar aquilo. Com Deus não tem barganha. Jejum não é porque eu mereço. Então eu vou deixar de comer tal coisa que eu gosto, Hoje a gente fala assim: eu vou deixar de comer chocolate, vou deixar de tomar Coca-Cola, que eu tanto adoro, e aí o Senhor vai me dar. Deus não tem troca. O que nós fazemos no jejum é: eu abro mão de mim, para me alimentar da palavra de Deus, para me aproximar desse Deus. E nós entendemos que a obra de Deus precisa ter preparo justamente nessa questão. Por exemplo, se eu cismasse, desejoso do meu coração, de catar qualquer um desses instrumentos e começasse a tocar porque eu estou convertido e eu quero louvar o Senhor, eu quero tocar. Logo eu, que sou desafinado até no triângulo, consigo desafinar no triângulo, imagina só. Pensa um cara que consegue ser ruim até no triângulo, que não tem como, que se ele cair no chão ele é mais afinado do que eu tocando. Mas aí eu vou pegar e eu vou tocar, porque eu sou convertido, eu quero louvar ao Senhor, e eu vou catar os instrumentos e vou tocar. Além de ser uma grande decepção, então eu corro um sério risco de estragar o instrumento, porque eu não vou saber a força de tocar o teclado.
Eu não vou saber a força de tocar, de bater com as baquetas. O lado da baqueta já vai me dar problema, porque eu não sei qual lado que bate, qual lado que não bate. Eu vou acabar furando o bulbo, eu não vou saber a hora de apertar o pedal, eu vou furar, eu vou estragar. Agora, imaginem essa situação, trazendo agora para o lado do convertido. Aquele que quer influenciar as pessoas a Cristo, a servirem a Cristo. Eu vou servir ao Senhor e agora eu vou começar então a falar de Jesus para as pessoas. Imagine essa pessoa falando de um Jesus imaginário. Ela não buscou conhecimento. Ela não se aprofundou para conhecer quem é esse Jesus. Ela não sabe quem é o Jesus. Ela é um Jesus que ela ouviu falar. E muitas vezes as pessoas ouviram falar de um Jesus na rádio, na televisão e pegaram fontes totalmente furadas. E aí o que acontece? Qual é o grande risco que eu corro? De eu falar de um Cristo que não é bíblico, de um Cristo que eu imagino. Eu começar a pregar um Deus de amor. Aí eu começo a dizer que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e eu começo a esquecer que Deus também é justiça. E se eu não me preparar, eu começo a disseminar um monte de coisas que, no meu ver, está correto, mas estão erradas. A obra de Deus, ela exige que eu tenha preparo. E aí cabe uma breve reflexão, e eu preciso pensar, eu estou pronto para responder qual é a razão da minha fé? No meu local de trabalho, lembram o pastor Walter falando aqui, no sábado pela manhã, do presbítero agente secreto? Que ele disse que encontrou, irmão, a paz do Senhor, irmão. O irmão, todo mundo olhou para ele, olhou para o Walter, olhou, falou, também é? Né? Eu preciso ter essa disposição, eu preciso saber responder a razão da minha fé. Mas para quê? Para ser questionado, para que a gente possa sair por aí falando, né, filosoficamente, biblicamente, teologicamente? Não. Sabem por quê? Porque as pessoas talvez podem precisar de um ombro amigo. E quando elas precisarem de um ombro, elas vão querer encostar em você e elas vão pedir a razão da tua fé. Como é que você passa por isso? Como é que diante de tanta dificuldade você consegue passar? Como é que você consegue diante de tanto problema ainda ter um sorriso? Como é que você consegue? De onde você arranca isso? De onde você tira essa força? Quando Jesus diz, a minha paz vos dou, e eu não dou como o mundo dá, porque o mundo não conhece, é essa paz. Como é que você consegue sorrir diante de tanta dificuldade? Nós vimos aqui um exemplo simples, né? A Stephanie, e aí nós vimos aqui a Rosângela, nós vimos aqui o Everton, sempre sorrindo, cantando, louvando a Deus. E a gente às vezes a gente para pensar e fala, gente, às vezes se fosse o meu caso eu estaria me descabelando. Aí a pergunta é, como está lá em 1 Pedro, né? Estando sempre, a parte B, 1 Pedro 3,15, na parte B, ele vai dizer assim, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da fé. Aquilo que há em você. Como é que você se sustenta? Quem é a tua base? Onde você coloca a sua fé para você caminhar e caminhar firme? Se você não estiver preparado, nem você tem essa base. E aí nós precisamos entender isso. E aí cabe mais uma reflexão. Como é que eu me preparo então? E aí eu vou dizer para você, você tem vindo à escola bíblica dominical? Vocês sabiam que a grande maioria dos teólogos, todos eles batem nessa tecla, que a maior de todas as faculdades teológicas que existem é a escola bíblica dominical? Sabiam? Você tem participado dos cultos?
Porque muitas vezes Deus tem falado e eu tenho me ausentado, eu não tenho ouvido. Deus está falando e eu não estou ouvindo. Os louvores, e eu não estou cantando. Eu não estou louvando a Deus. E aí, você tem feito a sua leitura devocional diária? Eu fiz um propósito. Na minha vida, eu coloco o relógio para despertar, 7 horas da manhã. Eu me levanto, ponho água para ferver, sento e vou fazer o meu devocional e vou ler. Aí depois que eu leio, medito, nisso a Jo e o Pedro vão para a academia, agora está indo para a academia. Continue em oração forte, irmãos, para que não desista, né? Porque pagou mais um mês de academia, está firme, no mês já foi 15 vezes, ó, já está bom, né? Amém por isso. Mas sai todo mundo, eu sento e eu vou fazer o meu devocional. E aí, um dia eu me peguei dizendo para uma pessoa: você quer fazer um devocional? Você não precisa ler a Bíblia toda de uma vez. Nós temos a leitura bíblica, que o pastor coloca, acompanhe, mas também você pode ter aquela que você senta, pega lá, vou ler o Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí eu começo a ler. Eu li apenas o capítulo 1. Eu sento, oro, e eu passo o dia inteiro comendo aquilo. Como é que o Verbo se faz carne? Ele estava lá com Deus, ele era Deus, ele desceu por minha causa, por amor a mim. O que é que eu posso fazer para agradecer a Ele por tudo isso? Uma forma de agradecimento a esse Deus, adorá-lo pela sua graça, que nós estávamos ontem ouvindo. Tivemos uma aula com o Gisiel falando sobre a graça, uma graça imerecida, que foi planejada antes da fundação do mundo, um cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Deus planejou tudo isso, e nós não temos o mínimo de obrigado, Senhor. E aí você passa o dia inteiro remoendo aquilo. Oh, Senhor, o Senhor se fez carne para habitar entre nós. Aí amanhã você vai capítulo 12 e você vai ver que a luz veio ao mundo e o mundo preferiu as trevas. Aí você vai ficar pensando, como é que alguém pode preferir as trevas ao invés de preferir a luz? E você vai se ruminando aquilo. Isso é se preparar. Ah, mas eu não vou numa faculdade teológica. Ok, mas faça o seu devocional, esteja ali presente diante do Senhor, orando, buscando, jejuando, aprendendo na escola bíblica dominical, aprendendo nos cultos, porque por vezes são faladas coisas aqui que ele fala, nossa, Senhor, eu precisava ouvir isso, obrigado, era isso que eu precisava, eu precisava da direção do Senhor. A obra de Deus, ela é feita, ela exige preparo para que ela seja feita. Amém? Amém? O segundo ponto na vida desse jovem é que na obra de Deus não há espaço para lamentações. E apesar de João Marcos ter sido desprezado pelo apóstolo Paulo na segunda viagem missionária, porque ele queria tanto ir, ele falou, agora eu vou. Agora eu estou preparado, agora pode deixar que agora eu vou. O que o Paulo vai dizer? Não é bom levar com a gente aquele que se apartou no meio do caminho, eu não vou levar ele. E aqui existe uma palavra muito usada no meio da defesa civil, e que essa palavra se encaixa talvez perfeitamente com o nosso contexto. Essa palavra chama-se resiliência. E o que é ser resiliente? Resiliência é a capacidade de voltar ao estado normal logo após um desastre, logo após uma catástrofe, logo após algo negativo que aconteceu na minha vida. Nós temos a resiliência da cidade. Nós vimos no Japão o terremoto de Fukushima, o tsunami. Aqui no Brasil demoraria uns 5 anos para a gente começar a mexer na obra. Eles em 6 meses renovaram a cidade.
Pronto, está pronta a cidade. 6 meses o negócio está pronto. Resiliência. A capacidade de voltar o mais rápido possível ao seu estado normal. Ser resiliente é isso. Ser resiliente é ter a capacidade de passar pelas dificuldades sem que eu fique chorando, sem que eu fique me lamentando, sem que eu fique me vitimizando e sem desistir. Isso é ser resiliente. Já ouviram o levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? Ser resiliente é isso. Você vai ficar prostrado no chão ou você vai se levantar? E aí, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz um traçado que eu gostaria de trazer para os irmãos sobre a vida do apóstolo Paulo em relação a ser resiliente. Ele vai dizer que o apóstolo Paulo, após a sua conversão, o que acontece? Imagine Paulo, doutor da lei, rabino, estudou aos pés de Gamaliel, principais entre os fariseus, admirado, alguém que quando passava pela rua as pessoas se levantavam para cortejá-lo. E aí ele se converte a Cristo. E o que acontece? E aí ele acaba sendo expulso das sinagogas. Imagina, é o teu meio, imagina você sendo expulso da igreja, sendo expulso das sinagogas. Eu estudei uma vida inteira para estar lá, pregando lá. Eu estudei uma vida inteira, eu dediquei toda a minha vida. E o judeu, ele faz isso, eu estudei desde criancinha, a mais tenra idade, para poder estar sentado naqueles bancos e falar de Deus, falar do eterno, expulso das sinagogas, apedrejado. E aí, ele anda na rua e as pessoas querem, olha lá o traidor, e o apedrejam. Tem que sair fugido da cidade, descido por uma cesta, de madrugada, pelos muros da cidade, para que ninguém veja, porque ele sair andando pelo portão, imagina, vão caçá-lo e vão matá-lo. Paulo acaba naufragando. Ele pega um navio e vai fazer o seu trabalho missionário e o barco naufraga. Ele está preso, Desculpe, ele estava preso. E aí, durante a trajetória, o barco naufraga. Espera aí que ainda não acabou, ainda tem coisa pior na vida dele. Ele é mordido por uma cobra. Chega na praia e eles falam assim, vamos se sentar aqui, vamos se aquecer, que está frio. E a hora que ele vai aquecer, que ele vai pegar um pedaço de pau lá, tinha uma víbora e picou, e todo mundo olhou e falou, agora vai morrer. Tá vendo? Esse homem aí é um condenado por Deus. Deus virou as costas para ele, foi mordido por cobra. Quer ver? Agora vai morrer. O barco afundou e agora picado por cobra. Vai morrer. E o que acontece? Nada. Mas ainda piora. Ele é preso. Para ajudar ainda, ele vai ser preso ainda. E aí, depois que acontece tudo isso, Paulo está preso. Talvez alguns aqui, teriam todos os ingredientes para poder dizer, acabou, Deus fechou a porta, é para parar. Só dá coisa errada na minha vida, isso aqui é para parar, e eu vou parar, não vai dar para continuar. Só que tem um detalhe, quando Paulo estava preso, ao invés dele ficar se lamentando, e segundo alguns estudos, Paulo ficava 24 horas preso, algemado a um guarda romano. Paulo não ficava só dentro da cela, imagina você ficar 24 horas algemado. E ele ficava o tempo todo, ao invés de Paulo ficar reclamando o que Paulo vai fazer, Paulo aproveita a oportunidade. E aí ele começa a falar de Jesus para o guarda. E aí troca a guarda, entra outro, e tome Jesus. E aí troca o guarda, entra outro e tome Jesus. E aí troca o guarda, entra outro e tome Jesus.
E ele vai falando de Jesus, mas ele está preso. Era momento de sentar, chorar, era momento de lamentar, de reclamar, espernear, era momento de sair questionando a Deus, falar: Senhor, o Senhor me converteu para passar por tudo isso, ser expulso, apedrejado, náufrago, mordido por cobra, ser preso, o Senhor me converteu para isso. E depois de tudo isso, ele continua falando de Jesus. E o que acontece? Vocês sabem o que acontece? Filipenses capítulo 4, verso 21 e 22. Olha, a Bíblia, ela às vezes tem coisas que ficam explícitas, mas existem coisas que ficam implícitas. Está ali, se você não prestar atenção, você não consegue enxergar. Está lá. E aí ela vai dizer assim, Filipenses capítulo 4, 21 e 22. Paulo escrevendo, ele vai dizer: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. E o 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Ele não disse os que estão na casa de César. Ele disse os da casa de César. Você sabe o que significa isso? Enquanto ele esteve algemado, ele falou de Jesus. Ele ganhou toda a casa de César para Jesus. Ele não vai perder a oportunidade. Ele não perde a oportunidade de falar do amor de Jesus para as pessoas. Às vezes nós nos perguntamos, né? Senhor, por que eu estou aqui nesse hospital? Quem já passou por isso sabe. Às vezes está tudo bem, do nada aparece alguma coisa, você vai para um hospital, e lá no hospital do lado tem alguém no leito, e aí você vira para a pessoa e começa a falar do amor de Jesus. Às vezes o Senhor tem um agir dele é totalmente diferente do meu, da forma com que eu quero que ele haja. E aí, ao invés de ficar reclamando, Paulo ganhou a casa inteira de César. Eu e a casa de César vos saúdam. E aí, continuando, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Se na obra de Deus não há espaço para lamentações, como é que está a sua resiliência? Você fica sentado, chorando, lamentando, como dizem, vamos chorar o leite derramado, ou você tem se levantado e partido para o ataque? Temos que ir embora, não adianta, eu preciso ir, eu preciso fazer porque a própria Bíblia vai dizer em Provérbios 24, 10, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Dificuldades vão vir, a gente vai passar por dificuldade. A dificuldade ela faz parte da nossa vida, assim como nós sabemos que a morte faz parte da vida, as dificuldades também fazem parte da vida. Eu preciso estar atento a isso, aproveitar essas oportunidades e ao invés de ficar reclamando, levanta, sacuda a poeira e bora. Como eu disse, as três mensagens que nós ouvimos, elas partem de Deus. Deus chama, Deus muda, Deus envia. O cuidado agora pertence a mim. É eu quem preciso me cuidar. Porque existem pessoas que eu tenho que influir. Eu preciso influenciar as pessoas que estão à minha volta, elas estão me ouvindo. Em terceiro lugar, muda. Em terceiro lugar, agora vai. Em terceiro lugar, vai falar sobre permaneça firme. O melhor ainda está por vir. Aí. Permanecer firme. Porque o melhor, ele ainda está por vir. Se olharmos para a vida de Marcos, ou de João Marcos, meramente com os olhos humanos, se eu ficar olhando para a vida desse jovem, só com os olhos humanos, eu vou poder dizer que tudo deu ruim na vida dele.
Mas deu tudo ruim. Ele era um jovem, querendo fazer a obra, foi, no meio do caminho, viu que não estava bem preparado, que as coisas não eram bem do jeito que ele pensava, ele volta. E aí ele fala, e agora, o que eu faço? E aí, muitos estudiosos vão dizer que João Marcos, ele vai se aproximar de Pedro. Ele cola em Pedro, ele vai se tornar discípulo de Pedro. Inclusive, muitos dizem que o evangelho de Marcos, ele é na verdade o evangelho de Pedro, narrado por Pedro. É Pedro quem vai narrar as coisas e João Marcos vai anotar. Ele vai procurar alguém, porque ele sabe que ainda não terminou, a carreira não acabou. Existe algo ainda para acontecer, o melhor ainda está por vir. Alguns vão dizer, não, já deu tudo ruim, vamos parar, chega, não é para continuar mesmo, as portas fecharam, desiste, acabou. Mas João Marcos vai falar o quê? Bora, preciso aprender, preciso me preparar. Pedro, posso colar no senhor? O senhor pode me ensinar? Vai buscar. E ele busca, ele vai tentar aprender. E aí mais tarde, a gente vai conseguir compreender que com o passar do tempo, Paulo, na sua última carta, 2 Timóteo, se você lê 2 Timóteo inteiro, e se você lê numa sentada só, não por pedaços, por parte, por capítulo, se você lê 2 Timóteo numa sentada só, você vai conseguir perceber o tom de despedida de Paulo. Paulo está dando tchau, tchau, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei, estou indo embora, tchau. Agora a minha coroa já está guardada, e ele vai dizer o reto juiz, eu estou sendo oferecido como libação, oblação, ele está sendo aspergido, acabou, a minha parte eu já fiz. Só que Paulo, antes de dar o tchau final, ele vai dizer algo. E aí por isso que eu disse, existem coisas na Bíblia que não ficam tão explícitas aos olhos de qualquer um, a gente precisa se aprofundar e ler com calma, não tenha pressa. E aí você vai ver Paulo dizendo isso aqui. Ele vai dizer assim, Paulo dizendo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. E aí eu grifei, isso é um grifo meu, ele vai dizer, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Aquele jovem que foi lá atrás desprezado, ele não ficou se lamentando, ele levantou, falou, preciso me preparar, eu preciso sair, aí eu não posso ficar parado, porque esse Deus, ele enviou seu filho para morrer por mim, eu não posso parar aqui. As pessoas precisam ouvir, pessoas precisam ser influenciadas por mim. Eu preciso influenciar essas pessoas positivamente, porque existem pessoas nos olhando, e agora quero ver como é que o Amós vai sair dessa. Sabem que tem gente assim? Tem gente do mundo que fala assim, não falou que é crente, quero ver agora. E aí, às vezes, nós paramos e pensamos, onde é um bom lugar para a gente parar, olhar e meditar? No velório. Quando a gente vai num velório, como nós tivemos e participamos semana passada, semana retrasada, da pequena Sofia, nós vemos a tristeza de um pai e uma mãe que se despedem porque ela está indo na frente. Mas nós sentimos a firmeza no coração do pai e da mãe. Ela só está indo na frente. Logo, logo nós estaremos juntos.
Isso dá força, isso dá ânimo. O mundo lá fora vai dizer, e aí? Para onde você vai? Quando acontecer, o que você vai fazer? E aí você vai dizer para essa pessoa, calma, o melhor ainda está por acontecer. Ele ainda não acabou. O Senhor ainda não deu, não disse finish. Ele ainda não disse acabou. O gongo ainda não tocou. A luta ainda continua. E para a nossa meditação, eu quero dizer para os irmãos, entendam isso, que nem sempre, né, o reconhecimento, ele estará no início da sua jornada. Talvez ele possa até nem acontecer, mas no final, você permanecendo fiel, você permanecendo correto, aos pés do Senhor, é Ele quem vai te recompensar. Não vai ser o tapinha nas costas do pastor Zacarói, do pastor João Carlos, do presbítero Emídio, do pastor Rosinei. Não vai ser do Gesiel, tapinha nas costas, um abraço. É Deus quem vai te dar a recompensa final. Porque existem pessoas que desistem quando estão próximo. E como é fácil desistir quando está próximo. E aí vem a outra pessoa, dá uma cavucadinha, e a gente vai dizer, vai ser sortudo assim lá embaixo. Já viram isso, né? Aí você faz. Não aguento mais, vou desistir. Não aguento. Aí vem o outro, dá uma batidinha. Aí você fala, mas vai ter sorte assim lá embaixo? Não é sorte, é persistência. O problema é que a gente desiste. Jovens, não desistam. Persistam em servir ao Senhor. Aos olhos do mundo pode parecer loucura. O mundo lá fora não está preparado para ver jovens seguidores de Cristo. O mundo lá fora quer jovem no crime, nas drogas, na prostituição, no roubo, desobedecendo os pais, porque hoje parece que os influencers, né, digitais têm que falar que o importante é você, como você se sente, o que você quer. Muitos adulteram a Bíblia, fazem uma leitura desonesta para apoiarem as suas próprias decisões, suas próprias afirmações, eles trocam, muda aqui. Não é que as pessoas não entenderam direito como é que Deus aqui está falando, é isso, ó. Você sabe que não é. Honestamente você sabe que não é. Você sabe, é pecado. Pecado é pecado. Gente, nós temos carro 1.0, 2.0, 3.0, nós temos carro 99, 2000, 2010, nós temos carro 2020, nós temos barcos 2025, nós temos já carro lançando 2026, mas o homem continua sendo o mesmo. Não existe homem 2025. O ser humano continua o mesmo. O padrão é o mesmo, a fábrica é a mesma, e a gente, mesma coisa. Mas continuamos pecadores e dependentes única e exclusivamente do Senhor. Não desista, por mais que o mundo lá fora queira te dizer, larga a mão, esquece isso, para com isso, muda, experimenta. Cuidado, existem drogas que você, com uma única tragada, você já vicia. E o crack é uma dessas. Deixa eu ver se isso é bom mesmo. Acabou. Se distancie. Não quero nem saber. Sai para lá. Vou ficar no meu canto. Vou viver minha vida. Você é careta. O importante, eu quero servir a Cristo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu vou me cuidar. Porque o melhor ainda está por vir. Eu quero terminar fazendo uma reflexão com os irmãos
sobre a vida de João Marcos, ela tem muito mais coisas para nos contribuir para o nosso crescimento espiritual. Poderia até usar outros personagens, né? Existem vários personagens bíblicos que nós poderíamos utilizar nessa nossa conferência, mas eu, orando ao Senhor, o Senhor colocou no meu coração para falar de João Marcos mesmo. Mas existe uma coisa que é certa, isso todos nós precisamos estar sempre ligados nisso. Durante a nossa caminhada, jovens, preste atenção, durante a nossa caminhada, nós iremos encontrar algumas pedras. Essas pedras vão aparecer no meio do caminho, e a pergunta é, o que é que você vai fazer no momento em que você se deparar com essa pedra? E aí existe uma reflexão que ela diz assim, chamada de uma pedra no caminho. E ela diz que uma pedra no caminho, o distraído tropeçou nela, o bruto fez dela uma arma, o empreendedor fez dela o seu negócio, o camponês fez dela um assento, Michelangelo a transformou em uma obra de arte, Davi a usou para derrubar o gigante, Jesus mandou removê-la para ressuscitar Lázaro. A grande questão é aqui. Observe que a diferença ela não está na pedra, está simplesmente na atitude que você vai ter quando você se deparar com essa pedra. E a pergunta que vai ficar é, a decisão é sua. O que você fará com as pedras que irão aparecer no seu caminho?